Eu quero falar sobre a bondade do Senhor, amém? A bondade do Senhor. Salmos capítulo 23, no versículo 6. A primeira coisa que a gente deve crer para lidar com doenças em nosso corpo é que Deus sempre é bom. Se nós não cremos que Deus sempre é bom, nunca resolveremos o problema de doença. Mas quando você crê, resolve esse problema que Deus, o caráter de Deus sempre é bom, então vai ser fácil você resolver esse problema de doença na sua vida, no seu corpo. Então o salmista diz no Salmo 23, versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão, quantos dias? Todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Nós sabemos que ele está falando aqui sobre bondade e misericórdia, e ele diz, certamente me seguirão. Amém? Veja, ele não está falando aqui bondade e maldade, está falando bondade e misericórdia. Quantos concordam que são duas coisas boas? Bondade e misericórdia. Ele está dizendo que bondade e misericórdia vai seguir você todos os dias. Se bondade está me seguindo todos os dias, logo não vai haver maldade. O problema é que maldade chega, amados, quando nós cremos que a maldade vem de Deus. Quando nós cremos que a maldade vem de Deus, nós entramos no engano de Satanás. O próprio diabo traz o engano hoje para o homem, dizendo que Deus que coloca o mal no ser humano. Por que Satanás faz isso? Porque se o homem crê, o próprio diabo tem acesso para entrar com maldade. Mas no momento que você crê que Deus é bom em todo o tempo, e que a bondade de Deus está seguindo você todos os dias, e te guardando e protegendo pela própria palavra de Deus, o diabo não vai ter acesso à sua vida. Amém? Como é que enfermidade entra no nosso corpo? Da mesma forma como qualquer tipo de mal entra em nossas vidas. Como? Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Quem vai dar lugar? É Deus ou eu? Paulo está dizendo que sou eu que dou ou não dou lugar ao diabo. Se eu não quero enfermidade na minha vida, eu não vou aceitar que enfermidade é algo de Deus, porque nós acabamos de ouvir do pastor Guilherme que o ladrão ele vem somente para matar, roubar e destruir. Diga, o ladrão vem somente para quê? Matar, roubar e destruir. Então logo Deus não é ladrão. Você concorda que Deus é ladrão? Não. Ele está falando sobre Satanás. O ladrão é que vem para matar. O ladrão é que vem para roubar. O ladrão é que vem para destruir. Então Jesus está falando sobre as obras de Satanás. Deus não faz isso. Diga, Deus é bom. Em todo o tempo. Quando Jesus estava aqui na terra, ele estava representando o Pai. Vocês concordam com isso? Jesus estava representando o Pai. Ele diz, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Logo, tudo que Jesus fazia era a vontade de Deus. Amém? Ele disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Logo, tudo que Jesus fazia era a vontade de Deus. Se tudo que Jesus fazia era a vontade de Deus, eu lhe pergunto, quantas vezes Jesus colocou doença em alguém? Nenhuma vez. E isso quer dizer que Deus não coloca doença em ninguém. Porque se Deus colocasse doença em alguém, Jesus colocaria quando ele esteve aqui na terra. Porque ele estava fazendo a vontade do Pai. Mas, em Lucas capítulo 18, versículo 19, nós vemos a passagem aqui daquele jovem rico. E aquele jovem rico se achegou a Jesus, achando que sabia das Escrituras. Primeiro que ele falou algumas coisas que ele aprendeu sobre a lei. Ele dizia, eu conheço a lei. E Jesus falou para ele, eu sei que você conhece a lei, não matarás, não adulterarás. Lucas capítulo 18, versículo 19. Vamos ler somente o 19. Eu estou já narrando para você. E Jesus disse, eu sei que você conhece, não matarás, não adulterarás, não é assim? Só que Jesus disse uma coisa que ele não conhecia. Amarás o Senhor teu Deus. Ele não citou esse.
Ele só citou: não matarás, não adulterarás, não contar falso testemunho. Mas ele não contou: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Amém? E aí está o segredo da vida do cristão. Se você não ama ao Senhor acima de todas as coisas, você vai ter sérios problemas na sua vida. Aleluia. Por que muitas vezes os homens são infiéis com as esposas? Porque não amam a Deus. Porque algumas mulheres às vezes são rebeldes com o marido? Porque não amam a Deus. Quando o homem ama a Deus acima de todas as coisas, ele não vai querer trair a sua esposa porque ele ama a Deus. Amém? Não é só questão de amar a esposa. Em primeiro lugar, ele não faz nada de errado porque ele ama o Senhor, ele ama a Deus. Ele não quer desapontar o Senhor. Amém? Por isso, o homem cheio do amor de Deus é um homem que vai amar qualquer pessoa. Aleluia? Mas aquele homem chegou, e no versículo 19, Jesus disse, porque esse jovem disse: bom mestre. E Jesus respondeu-lhe, no versículo 19: por que me chamas bom? E ele disse: ninguém é bom senão um, que é Deus. Então Jesus está dando o próprio testemunho de que Deus é bom. Aleluia. Jesus está dizendo: não há ninguém tão bom quanto o próprio Deus. Somente um Deus é bom. Nós sabemos que Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo são um. Amém? Se todos são um, então todos são bons. Aleluia. Porque todos são Deus. Diga: Deus é bom. Jesus disse: ninguém é bom senão um, que é Deus. Aleluia. Como é bom saber disso. Nós temos que saber dividir as coisas. Existe o reino das trevas, existe o reino da luz. Amém? No reino das trevas há o quê? Enfermidade, doença, desgraça, miséria, dor. Esse é o reino das trevas. E tem o reino da luz, que é o reino da luz: cura, paz, alegria, provisão. A Bíblia diz que Ele nos libertou do império das trevas e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, reino da luz. Onde nós estamos reinando hoje? No reino da luz. Amém? Nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça para reinar em vida aqui nesta terra. Aleluia! Diga assim: eu vou reinar em vida aqui nessa terra. Amém, irmãos? Reinar em vida é você andar em saúde divina. Reinar em vida é como Paulo diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Reinar em vida é viver suprido. Aleluia. Por quê? Porque Deus é bom. Por isso o salmista diz: bondade e misericórdia certamente, isso é fé, me seguirão todos os dias da minha vida. Você tem dito isso? Diga isso todos os dias quando você acordar. Quando você acordar logo pela manhã, diga: obrigado, Pai, a tua bondade e a tua misericórdia estão me seguindo. Eu vou sair para trabalhar e eles estão me seguindo. Por onde eu passar, tudo vai dar certo, tudo vai ser bênção na minha vida. A tua bondade está me alcançando. Aleluia. Vamos ver em Tiago capítulo 1, versículo 17. Tiago capítulo 1, versículo 17. Tiago também fala sobre dar testemunho da bondade de Deus. No versículo 16, Tiago diz, capítulo 1, versículo 16: não vos enganeis, amados irmãos. Não vos enganeis, amados irmãos. Esse texto é muito importante. Por quê? Tiago ele vem falando no contexto, se você observar, Tiago vem falando sobre tentação, no contexto desse capítulo 1. Alguns versículos antes, ele vem falando sobre tentação. Essa palavra tentação também é teste, prova. E ele está falando de coisas ruins. E Tiago diz: olha, ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus
não pode ser tentado pelo mal. Ou seja, Deus não pode trazer mal para ninguém, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Se Deus faz o mal, então ele é mal. Ou se ele faz o mal, no mínimo foi tentado a fazer o mal. Mas a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Amém? E por isso no versículo 16 Tiago diz: por isso, amados irmãos, não vos enganeis. Não se engane. Por que engano era esse? O engano é que tanto o bem como o mal vem de Deus. Isso era uma linha de pensamento que existia há muitos anos atrás e que essa linha entrou dentro da igreja. Que Deus pode tudo. Mas tem coisas que Deus não pode. Por exemplo, Deus não pode mentir. Você concorda que Deus não pode mentir? Não pode. Então já tem uma coisa que ele não pode. Deus não pode mentir. Outra coisa que Deus não pode é ir contra o seu caráter. A Bíblia diz que Deus é bom em todo o tempo. Se Deus faz o mal, então o caráter dele já é de se perguntar que Deus é esse. Porque ele muda de caráter. Um dia ele é bom, um dia ele é ruim. Um dia ele é bom, um dia ele é ruim. Não. Por isso Tiago está falando, não se engane. Não se engane. E ele diz por quê? No versículo 17: toda boa dádiva. Aleluia. Veja, ele não está falando toda boa e toda má. Se Deus pudesse tudo, estaria escrito toda boa e toda má dádiva vem de Deus. Todo dom perfeito e todo dom imperfeito vem de Deus. Porque ele é soberano, ele pode tudo. Não. Deus não pode ir contra a sua própria palavra, ele não pode ir de encontro ao seu próprio caráter. As obras de Deus é diferente das obras do diabo. Amém? Enquanto o diabo traz doença, Deus traz cura. Enquanto o diabo quer matar, Deus vem para dar vida. Enquanto o diabo vem para escravizar, Deus vem para libertar. São obras diferentes. Então não devemos pegar todas as obras de Satanás e de Deus e colocar tudo num saco só e dizer tudo é de Deus, porque Deus é soberano. Ele é soberano dentro do seu reino. Dentro do reino da luz, do reino do amor, Deus, ele é soberano. No império das trevas, Satanás é o príncipe deste mundo. Não é assim? Então, ele diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Outra coisa que não pode existir em Deus, aqui na verdade duas coisas. Duas coisas que não podem existir em Deus. Primeiro, ele não muda. Ele é imutável. Isso quer dizer o quê? Tiago está dizendo, toda boa dádiva vem de Deus. Ele não muda, ou seja, não vai vir ruim. Todo dom perfeito vem de Deus. Ele não muda. De Deus só vem perfeito. Aleluia. Se algo viesse bom de Deus e depois algo viesse ruim, então o caráter de Deus está com problema. Mas glória a Deus, que Deus não muda. Ele é bom o tempo todo. Diga, Deus é bom em todo o tempo. E o diabo é ruim em todo o tempo. Que lado você está? Do lado de Deus. Você e Deus é a maioria. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, você e Deus é a maioria. Amém? Por isso que Paulo diz, amado, se Deus é por mim, quem será contra mim? Porque Deus não é meu inimigo. Se Deus fosse mal, Ele mesmo seria contra mim em algum momento da minha vida. Mas porque Deus não é mau, Ele é bom em todo tempo.
O apóstolo Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra? Então Deus não é contra. Deus está do meu lado. Ele é o meu amigo, meu ajudador, meu consolador, meu curador, meu provedor, o meu pai, o meu guia, meu mestre, meu protetor. Aleluia! Deus é bom. Diga: Deus não muda. Ele é bom o tempo todo. Então, quando alguém está doente, o que é que ele tem que pensar? Primeiro pensamento errôneo: isso não é de Deus. Tem que tirar fora. Se não tirar esse pensamento logo de cara, vai ter problemas na fé. Se alguém coloca uma pitadinha do fermento de Satanás, aquela pitadinha bem simples, mas será que essa enfermidade não está vindo para a minha vida, para que a fé chegue mais na minha vida? Fermento de Satanás. Sabe por que isso não é verdade? Porque não existe na Bíblia que a fé vem pela enfermidade. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Mas Satanás colocou uma mentira, um engano na cabeça de muitos cristãos dentro da igreja. Quando você estiver passando por algum problema, quando você estiver doente, você tem que aceitar isso como uma obra de Deus para a tua vida. É Deus tratando você. Mentira do diabo. Isso é uma doutrina de demônio. Se você pensar assim, como você vai pensar em cura? E onde fica a passagem que diz que certamente Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades e pelas suas pisaduras eu sou curado? Onde é que fica esse texto? Aleluia. Então Deus está se contradizendo. Uma hora ele diz que enviou Jesus para curar a todos. Outra hora, Deus está dizendo que ele está colocando doença em alguns para que ele possa fortificar a fé dos seus filhos mais queridos. Mentira. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Como é que você vai ficar forte na fé? Sabendo que Deus é bom. Sabendo que Deus está do teu lado, que a cura está disponível, que Jesus pagou um preço para curar você e você tem que receber de graça saúde divina. Por isso o próprio Jesus, ele testemunhou em João, como o pastor Guilherme disse, João no capítulo 10, o versículo 10. Todo mundo conhece o texto. Mas é interessante como existe tanto pregador que prega esse texto e não vê a verdade. Prega esse texto, Jesus falando que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida, e vida em abundância. Está tão claro aqui. Mas as pessoas leem esse texto e continuam dizendo: aleluia, Deus coloca uma enfermidadezinha nos seus filhos para tratar. Então não entenderam o texto. Não entenderam o texto. Veja, Jesus está ensinando que destruição, morte, roubo não vem de Deus. É isso que Jesus está ensinando. Jesus está dizendo: olha, o ladrão, Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir. Eu vim da parte de Deus, fazer a vontade de Deus, trazer vida. E vida em abundância. Está tão claro aqui. Jesus está mostrando as obras do império das trevas e as obras do reino da luz. Aleluia. Deus é bom. Veja, em Jó no capítulo 2, não dá tempo para a gente falar de novo, já teve uma mensagem que nós falamos sobre Jó, explicamos tudo o que aconteceu sobre Jó. Infelizmente, a igreja de Cristo não tem nem ideia do que aconteceu no livro de Jó. Mas se você quiser saber um pouco mais o que de fato aconteceu, compre o livro Vencendo os Inimigos da Fé. E você vai estudar esse livro, você vai saber o que aconteceu. Existe uma teologia que ensina uma linha de pensamento improvável. Você coloca na internet lá sobre a história de Jó, e todos os teólogos trabalham em cima de uma base improvável,
de que talvez, quem sabe, possa ter acontecido assim. Isso não é fé. Não se pode pregar uma coisa, amados, que você não tem certeza. Então, essa linha de pensamento, durante muitos anos, é uma linha de pensamento que eu mesmo cria, porque eu era ignorante da palavra, não estudava, só apenas ouvia o pregador pregando, e nunca consultava nas escrituras se aquilo que estava sendo pregado estava de acordo com a palavra. Então eu ficava somente como um passarinho com o bico aberto, recebendo a comida, e às vezes peixe com espinha. Mas a Bíblia diz aqui em Jó, no capítulo 2, versículo 7, nós sabemos que no Antigo Testamento Satanás não podia destruir todo mundo, senão ele tinha destruído. Havia uma permissão de Deus, quando havia em primeiro lugar uma permissão do homem. Veja, Paulo diz, não deis lugar ao diabo, ou seja, o diabo só pode entrar na minha vida se eu permitir. Não deis lugar ao diabo. Então existe uma permissão que eu dou para o diabo entrar na minha vida, dar lugar a ele na minha vida. Como é que eu dou lugar a ele? Quando eu ando na carne, mentira, prostituição, inveja, glutonaria, feitiçaria, inimizade, porfia. Quando eu deixo de andar em amor, quando eu ando em falta de perdão, quando eu ando em mentira, estou dando lugar ao diabo. Quando eu dou lugar ao diabo, estou dando lugar à natureza do diabo. Doença faz parte da natureza do diabo. Amém? Por isso eu tenho que conhecer a palavra. Somente a palavra de Deus vai cercar a minha vida e proteger a minha casa. Sabe por que muitas crianças estão morrendo cedo? Porque os pais não estão andando na palavra. Por que aquela criancinha morreu tão cedo? Por que aconteceu algo terrível com aquela criancinha? Observa a vida dos pais. Não estão andando de acordo com a verdade. O pai é a cabeça do lar, é a proteção da família. Se ele não está andando de acordo com a vontade de Deus, a família está desprotegida. E é importante saber disso. Foi o próprio Deus que disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Não é nem por causa do diabo. É porque o diabo sabe que aquela pessoa não tem conhecimento, e porque ela não tem conhecimento, ela vai andar fora da palavra, e quando anda fora da palavra, dá lugar ao diabo. Mas a Bíblia também diz, nas cartas de Pedro, que aquele que se guarda da palavra, o maligno não lhe toca. Aleluia! Algo que eu tenho que fazer, conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Aleluia. Durante muitos anos, amados, eu vivi doente. Eu não conhecia a palavra. Já era cristão já há mais de 20 anos. Eu achava que eu conhecia a palavra. Ia para as igrejas, para o culto, cantava no coral, tocava instrumento musical, vários grupos de música, já passei. E ficava lá dizendo: Senhor, eu te amo, eu te adoro, mas não sabia nada de Deus. Você ir para a igreja não vai resolver muita coisa, até que você realmente conheça Deus. Ir para a igreja não significa que você conhece Deus. Eu fui 20 anos para a igreja e não conhecia Deus. Vivia doente o tempo todo, com problema financeiro o tempo todo. Até que um dia eu decidi procurar fazer algum curso bíblico. Eu queria estudar e conhecer a palavra, eu queria me aprofundar, e me falaram da escola do Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. Me inscrevi, eu e minha esposa, e nós fizemos o Rema Brasil 2 anos, segunda, quarta e sexta. E lá eu descobri quem eu era em Cristo Jesus. O que eu podia em Cristo Jesus. Aleluia. E aí agora comecei a praticar a palavra. Comecei agora a policiar tudo que eu falava, meu comportamento, minha vida, meu coração, através da palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque nós sabemos que aqui houve uma permissividade de Jó para que Satanás pudesse chegar até Deus e pedir para destruí-lo. Deus não queria somente testar, vou testar, vamos ver se Jó
ele é fiel mesmo. Mata os 10 filhos dele. Que carrasco. Que Deus bom é esse? Vamos ver se Jó é fiel. Para testar uma fidelidade de alguém, matar 10 pessoas. Então, essa linha de raciocínio que a teologia ensina por aí é furada. Não existe isso. Está contra o caráter de Deus. De fato, o próprio Jó disse qual foi o problema. Ele disse: o que eu mais temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Então Jó andava em medo. Quando você anda em medo, você abre a porta para aquilo que você tem medo. Tem medo de morrer de acidente, medo de ladrão, medo de ser assaltado, medo. Tudo isso pode acontecer, porque o medo vai atrair. Então o próprio Jó, ele deu testemunho da falha. O que eu mais temia foi o que aconteceu. Então, se os filhos deles morreram, ele tinha medo de perder os filhos. Se ele perdeu seus gados, ele temia perder os seus gados. Mas por que Jó não morreu? Porque ele não tinha medo de morrer. Em nenhum momento ele fala que tem medo de morrer. Por isso havia uma permissividade de Deus. Deus dizia: até aqui você pode, porque ele deu lugar até aqui. Mas aqui você não pode. Então aquilo que você preserva na sua vida pela palavra de Deus, o diabo não pode tocar. Preserve a sua família na palavra de Deus. Satanás não pode tocar na sua família. Preserve o seu corpo, o seu coração na palavra de Deus. Satanás não pode tocar teu corpo, teu coração, tua mente, se você preservar na palavra de Deus. E por isso Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que nós devemos conservar íntegro o nosso espírito, alma e corpo até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que conservar. Como? Através da palavra. Amém? E nós vemos aqui agora Satanás pedindo permissão a Deus para acabar com Jó, para matá-lo também. E aqui no capítulo 2 de Jó, no versículo 7, diz que Satanás, depois do diálogo que teve com Deus, saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos. Está claro aqui que quem feriu foi Satanás. Não foi Deus. Satanás feriu Jó com tumores malignos. Então, o tumor não vem de Deus. Câncer não vem de Deus. Nem dor de cabeça vem de Deus. Nenhuma dor, nenhuma doença vem de Deus. E graças a Deus que Deus nos deu domínio sobre tudo isso. Quando Deus criou o homem, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e tenha ele domínio. Ele nos deu domínio sobre dor de cabeça, sobre qualquer coisa. Claro que em Adão não havia enfermidade, mas no momento que Adão pecou, a morte entrou no mundo pelo pecado. A enfermidade entrou no mundo por causa do pecado. Mas em Jesus Cristo agora, Ele nos deu autoridade em seu nome para curar os enfermos. Recebemos de volta o domínio sobre as enfermidades. Ele disse: em meu nome vocês curarão os enfermos, expulsarão demônios. Sabia que há espírito de enfermidade? Nós temos autoridade sobre eles. Aleluia. Voltamos agora a governar nesta terra pelo nome poderoso de Jesus. Aleluia. Deus é bom. E no versículo 42, capítulo 42 do livro de Jó. Estou te mostrando a diferença aqui. Quando Jó recebe tumores malignos no seu corpo, vindo de Satanás. Satanás feriu Jó com tumores malignos. E ficou durante muito tempo doente. E durante todo esse tempo, desde o capítulo 2 até o capítulo 42, Jó vai se revelando o quanto ele não sabia nada de Deus.
No capítulo 38, aparece Deus falando para Jó e dizendo para Jó: Jó, quem é você que sem conhecimento encobre o meu conselho? O próprio Deus falando que Jó não tinha conhecimento. No capítulo 42, o versículo 1, o que é que diz? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Isso quer dizer que o que Jó estava passando não era plano de Deus, porque era uma frustração. Por que Jó agora reconhece aqui que tudo aquilo que aconteceu não veio de Deus? Porque o próprio Deus se revelou a ele. E ele mesmo começa a falar aí no capítulo 42. Ele disse: na verdade eu falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não compreendia. Por isso me abomino e me arrependo. Então houve o arrependimento. O que é arrependimento? É a palavra metanoia, mudança de mente, mudança de direção, mudança de comportamento. Por isso me arrependo. Agora eu creio, não é Deus que fez isso comigo. E quando ele se arrepende e começa a crer agora que Deus é bom, o que é que acontece? Ele se vira para o Deus bom. E no versículo 16 do capítulo 42, 16, diz assim: depois disso, viveu Jó quanto? 140 anos. Ei, Jó não morreu doente. Ele foi curado. E acho que no versículo 10, não é assim? Que Deus mudou a sorte de Jó? Versículo 10? Não é assim? Versículo 10 diz que Deus mudou o cativeiro, mudou a sorte de Jó. Ou seja, Jó estava doente, foi curado. Estava em miséria e Deus o abençoou. Mais do que a primeira vez. E agora diz aqui, versículo 16: depois disso viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Meu amigo, o cara viveu pra caramba, hein? Ele achou que ele tinha morrido cedo, né? Você sabe quanto tempo Jó ficou doente? 9 meses. A gente acha que ele ficou doente a vida toda, não foi? Foi 9 meses só. Eu sei que esse só parece uma eternidade para quem está doente. Mas não foi a vida toda. Mas quando ele se virou para Deus e viu a bondade de Deus e viu: eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, porque o plano de Deus sempre é bom. Então Jó observou que aquilo não era plano de Deus. Se arrependeu, mudou de pensamento, de atitude, e agora Deus muda o cativeiro de Jó. Por quê? Porque Jó fecha a porta para o diabo. E só tem lugar para Deus. Aleluia. Agora abre 1 João. Essa mensagem era a mensagem que os apóstolos pregavam. Não era outra mensagem. A gente acha que os apóstolos pregavam assim, né? Olha, cuidado, Deus cura, mas também coloca doença. Você não vê nenhum apóstolo pregando assim. Qual era a mensagem? A mensagem era 1 João, versículo 5. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Olha qual era a mensagem. Ora, a mensagem que, da parte dele, do Senhor, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Essa é a mensagem. A mensagem que Deus é bom e nele não há mal. A mensagem que Deus é luz e nele não há treva, não há um pingo de maldade em Deus. Essa é a mensagem que eles ouviam de Deus e anunciavam. Isso é boa nova. Quando você chegar no hospital para visitar alguém, qual é a boa nova para o doente? Eu vim trazer cura para você. Isso é boa nova. Se chegar no hospital dizendo: olha, eu vim aqui
para orar para você ir para o céu. Você está matando o camarada. Isso não é uma boa notícia, não. Boas novas é boas notícias. E a boa notícia do Evangelho é: certamente Jesus levou sobre si todas as doenças e enfermidades, e pelas suas pisaduras todos nós fomos sarados. Agora resta somente crer na cura. Eu tenho que tomar posse da cura, é minha. Amém? Eu tenho que crer na cura. Se a enfermidade chegou no seu corpo, troca agora a enfermidade pela cura. Eu não aceito a enfermidade do meu corpo. Eu não quero mais a enfermidade do meu corpo. Aleluia. E para finalizar, Atos capítulo 10, versículo 38. Aleluia. Atos capítulo 10, versículo 38. Aleluia. Diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando quantos? A todos. Oprimidos de quem? Então doença é uma opressão, não é? Curou os oprimidos do diabo. Doença é uma opressão, e Jesus curou a todos os oprimidos do diabo. A doença é uma opressão que vem de Satanás. E por isso que Jesus foi ungido. Jesus foi ungido por Deus. Quem foi que ungiu Jesus? Deus. Deus ungiu Jesus para curar os doentes. Seria uma coisa inaceitável acreditar que Deus coloca a doença e enviou Jesus ungido para tirar a doença. Como é isso? Deus coloca a doença, aí vai, Jesus, tira agora. Aí Deus coloca, aí vai, Jesus, tira. Não tem lógica isso. Mas a Bíblia está dizendo claro aqui: Deus ungiu Jesus para que Jesus fizesse o bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Por que Jesus curava todos os oprimidos do diabo? Porque Deus era com ele. Jesus e Deus andavam em sociedade, faziam a mesma obra contra Satanás. Aleluia. Você crê nisso? Aleluia. Então confessa comigo, diga: saúde divina é um direito que eu tenho em Cristo Jesus. Eu não aceito nenhuma doença no meu corpo, porque Jesus já levou sobre si todas as dores, todas as doenças, todas as enfermidades, e pelas suas pisaduras eu sou sarado. E eu vou levar, através das minhas mãos, cura divina para o doente. E eu creio que quando eu impor as mãos sobre os enfermos, vai acontecer o que Jesus disse: serão curados. Quantos creem? Aleluia.